entendeu? Família. Tem que ser family. Onde é que vocês veem o nome dos campos como vocês têm que adicionar aqui? Naquele arquivo, modificar do arquivo, vocês veem os nomezinhos que são os nomes verdadeiros dos campos. Ou então, só deixando o cursor em cima do campo, ele te dá o nome do campo. Então, assim, por exemplo, quando vocês forem fazer a etiqueta de vocês, anotem os campos que vocês querem colocar na etiqueta. E anotem como eles estão ali no Brans. Tá? Mas, por exemplo, assim, ó, tem alguns campos que nos ajudam, algumas ferramentas no Brans que nos ajudam. Por exemplo, para localidade, eu tenho país, estado, município, cidade e a localização ainda, onde é que é. E ainda latitude, longitude e graus de GPS. Assim, ó, tem comandos pra gente juntar vários campos numa coisa só. Mas, eu vou dar isso pra vocês. A gente pode fazer o seguinte. A gente tem ferramentas para atualizar campos de etiqueta. Que é o seguinte. Por exemplo, aquele campo species é um tipo de campo que junta mais de um campo. Mas tem outros que, se a gente selecionar o seguinte, lá no Ctrl W, eu vou sair daqui. Eu vou sair e eu quero que um campo que eu tenha todos esses valores juntos. Eu vou colocar assim, ó, ferramentas, atualizar campos de etiqueta, atualizar geodados, que são de localizar. Tá? Aí ele dá uma explicação ali, ó. Use essas opções para atualizar os campos calculados no arquivo atual. Os campos calculados são geodata, que é o campo que ele vai unir os valores de localidade, latlong, collector, que é no caso ele vai juntar o coletor principal com os coletores adicionais e a data, talvez, não sei. E a determinação também, a data da determinação e tudo mais. Ó, notas. Você pode selecionar quais campos geográficos são tomados no seu campo memo, é um campo memo, aquele que pode escrever várias coisas, geodata. Para formatar o conteúdo de geodata, selecione admin, construções, projeto, geo, tá? Se quiser formatar. Ok. Para padronizar a formatização dos campos usados, collector e getby, selecione admin, tá? Ok. Então, aqui tu seleciona quais que tu quer que ele converta. Eu quero que ele gere um memo geodata. Tá? Eu quero que ele forme um collector e aquele ali. Tá? Então a gente vai processar esses dados. Vamos ver se ele criou um campo geodata. Aqui, ó, geodata. O primeiro ali. É um campo memo e ele juntou Brasil, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande. Então, na hora de colocar na tua etiqueta, tu pode colocar rde.geodata, em vez de colocar os campos extensos. Então, vamos colocar isso lá no nosso RDE. Desculpa, essa janela aí, como é que abre essa de editar? Eu cliquei 2 vezes no menu. Ferramentas. Atualizar campos de etiqueta. Justamente para fazer essa etiqueta. Daí só tem que estar marcado o geodata. Ou os outros que tu queira também, collector, mais. Tá? Ele foi lá pro primeiro. Tem um campo localidade que está tudo isso junto, então era só informar ele. Sim, mas no caso, para esse RDE que eu passei para vocês. Porque lá no URG a gente digitava tudo depois do digitar Brasil. Sim, tem os campos todos separados. Isso. E depois tem um campo que está tudo junto. Sim, mas isso é só para, eu sei, esse localidade aqui, né? Uhum. Mas é que... Mas no caso aqui, com essa planilha, eu já poderia informar este campo lá onde Sim, está tudo junto. exclusivamente para essa planilha. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque em outras planilhas que vocês tenham, pode não ter esse campo. No caso, acho que foi até o Guilherme que fez isso. Ele juntou esses campos no campo localidade para essa planilha, mas geralmente essa aqui é meio não. Eu peguei modelo
da planilha aqui do herbário. Então pode não ter, entendeu? E não só para dados de localidade, para dados de coletor também. Tá? Tá, e aqui, ó. Esse campo aqui, também, ele tá escrito de uma maneira que ele não vai pro meu memo geodata ali. Tem que ter um campo chamado gazeter, que ele é escrito assim, ó. Anotei isso. Mas, enfim, vamos deixar assim, que ele vai juntar o país, estado e o município. No caso, se eu quiser colocar a localidade, eu coloco aquela minha informação ali. Enfim. Então vamos colocar lá no nosso relatório. Eu vou editar de novo. E ali em localidade eu vou colocar o meu comando rde.geodata. Eu tenho que restringir esses campos para dentro da minha etiqueta, tá? Não pode estar até o final lá. Eu quero ver como é que ela tá. Ó, já colocou ali a localidade, Brasil, Rio Grande do Sul, Rio Grande. Tá? Mas agora, se eu não quiser fazer isso e eu quiser digitar que eu quero que ele pegue só o município e a localidade em um mesmo campo, tem uma linguagem específica para ele também. Ó, eu coloquei isso na apresentação, tá? Para atualizar os campos de etiqueta. O campo, essa função altrim, ela junta as informações. Então, por exemplo, se vocês quiserem juntar esse campo geodata com localidade, aquele nosso que a gente tem nessa planilha, vocês podem usar a função assim, ó, altrim, e aí entre parênteses ali não está escrito realmente, rde.geodata, tá? Mas tem que ter um espacinho entre a localidade, entre o município e a localidade. A gente coloca isso entre aspas, por exemplo. Então, mais, aí eu coloco aspas, espacinho, aspas, mais. Se eu quero botar uma vírgula, mais, aspas, vírgula, aspas, mais. Escrevo altrim de novo. Todo mundo está enxergando aqui? Parênteses. RDE. Ponto. Acho que está localizado. Acho que está assim. Se não tiver, ele vai dizer depois que está errado. Tá? E assim eu dou um comando para ele que vai juntar o campo geodata com o campo de localidade dentro daquele que a gente acabou de colocar. Como é que eu edito alguma coisa que eu já escrevi ali? Eu vou editar de novo aqui. Por exemplo, eu quero agora que na localidade aqui eu dê aquele comando que está ali. Então eu clico 2 vezes aqui e vou escrever de novo. Altrim, entre parênteses, rde.geodata, mais, aspas, espacinho, aspas, mais, vou botar uma vírgula, aspas, vírgula, aspas.
mais altrin RDE ponto. No caso, para essa que está de vocês, se a gente pegar esse modelo de etiqueta e colocar em outra RDE, pode não funcionar, porque pode ser que os campos não sejam os mesmos. Tá? Ok. Vamos ver se funcionou. Ctrl W, eu saio daqui e eu vou ver como é que tá indo. Foi. Tá. Ó. Ele adicionou, além da cidade, ele colocou o que eu tinha como a localidade específica. Tem 3 pontinhos aqui no meu caso, porque está pequeno o meu espaço ali. Então eu vou aumentar aquele espacinho ali. Ctrl W, eu saio daqui. Vou editar de novo. Tá todo mundo se achando? Ali colocasse somando um espaço com a vírgula. Aqui pode ser um campo espaço. Pode somar o espaço e a vírgula, ou a vírgula e o espaço junto. Não precisa ser. Dá? Ah, então a gente pode fazer isso? Pode simplificar. Vamos simplificar as coisas. Ele colocou ali, ó, aspas, aí vou botar assim, ó, um espacinho, tá? Vírgula, um espacinho, aspas de novo, mais. Tá certo. Obrigada. Tá, alguma coisa errada. Vou fazer isso aqui, querido. Espacinho, vírgula. Ok, e eu vou arrastar para baixo aqui, ó, para ele ter um pouquinho mais de espaço para cima. Isso aí eu tenho um modelo, na verdade. Ó, com um modelo. Você vai sair daí, e aí tu clica aqui para visualizar. Aí tu visualiza como ela está saindo. Saiu tudo. Isso aqui, tu pode aumentar essa etiquetinha para ela ser maiorzinha, colocar aquele quadradinho na volta. Então, quando se quer juntar mais de um campo ao mesmo tempo, tem que colocar essa função altering. Karina, eu não estou conseguindo puxar isso aqui lá para cima. Eu botei um quadrado ali e não consigo tirar aquele quadrado. Ah, é que tu tá fazendo entre a... Deixa eu mostrar. Sim. Eu botei esse quadrado, Sim. agora não consigo tirar. Por isso, ó. Por isso que a gente coloca aqui, ó, a header aqui pra cima e essas duas últimas aqui embaixo. Aí não vai ficar nem espaço nem pra cima e nem pra baixo das suas etiquetas. E agora pra botar lá? Deixa eu ver. Só arrasta ela. Não, Mas eu acho que porque ela vem até a coluna aqui, ó. Ela vem até aqui. Ah, eu acho que como eu botei Tá. um quadradinho, ele deve tá. dar... Eu vou tirar a coluna e depois eu coloco de novo, pode ser? Eu vou colocar uma coluna. Opa. Ok. Que aí eu fico só com uma bandinha aqui em cima, aqui, ó. Agora sim, aí eu vou botar a coluna de novo. Page setup, 2 colunas. Ok, agora sim, tá? Por isso que eu fiz a coluna depois de fazer esse procedimento. Uma função interessante também. Tá, eu tô colocando família, coletor, e eu quero que eles sejam alinhadinhos, todos no mesmo tamanho. Eu não quero uma família lá e uma pra cá. Eu posso selecionar eles aqui, seleciono tudo e pra alinhar. Deixa eu me lembrar onde é. Acho que é... Formatar alinhamento, ali ó, e puxar pra esquerda ali. Opa, não, o Ctrl Z funciona aqui. Aqui ó, seleciona só esses campinhos aqui, sem a família, sem esses aqui. E aí faz o alinhamento. Formatar.
Aí ele vai ficar, como o meu já tava, ele fica todo certinho, sem um mais pra lá, um mais pra cá. Pode repetir, Karim, como é que É, funciona junto? eu só puxei assim, ó. Só passei o mouse entre eles, os três, assim, ó. Aí ele seleciona os três juntos. Formatar alinhamento. Eu só alinhar à direita, à esquerda e tudo mais. Centralizar. Ai, Karina, eu tô muito curiosa. Curiosa. Eu muito curiosa. Como é que bota isso, um nomezinho? Ah, tá. Depois você vai falar. Esse é um detalhe importante. Tá. Por que eu tinha pedido pra vocês, eu vou botar um pouco mais pra baixo, pra que o nome da espécie vocês colocassem depois, né? Porque imagina, tu vai dar um comando, altrim, bota o gênero, bota e os altrins juntos, né? O gênero, o epíteto e todas as suas subdivisões, né? Vai ser um comando muito grande e, além disso, vai sair tudo com a mesma fonte. O gênero a espécie a gente escreve em itálico e o autor a gente escreve normal, né? Ele dá um padrão já prontinho e é isso que se tem nos... Eu achei, pô, não tem outra maneira de fazer isso? Não, ele disse que é pra fazer assim, então a gente faz. Só que o que eu aconselho vocês? Coloquem todas as informações que vocês quiserem, ajeitem toda a etiqueta e depois coloquem esse comando para a espécie. Por quê? Vocês vão ver agora. Tá? Coloquem Ctrl W, tá? Para vocês chegarem nessa coisinha aqui. E aqui, ó. Species Name Sample. Aqui tem um padrãozinho para nome de espécie. Tá? E é toda essa caixinha aqui, ó. É tudo isso. Então é bem grande, então pode ficar em cima de alguma coisa que vocês já tenham colocado, e aí depois vocês não conseguem achar. Então eu dou uma dica pra vocês pra... Tá, eu já vou fazer isso agora pra testar, mas assim, quando vocês estiverem fabricando a etiqueta de vocês, coloquem tudo direitinho, ajeita a linha, bota a imagem que a gente vai colocar agora, e aí depois coloca a espécie, tá? Mas aí vamos colar isso agora. Selecionem todas essas caixinhas aí. Ctrl C. Selecionou lá em Ah, cima o azul. mas aquela ali eu faço. Ctrl C. Aí pode fechar isso aqui. E vamos editar a nossa etiqueta de novo. Ctrl V. Tá, eu vou arrastar aqui pra cima. E vou apagar esse outro que veio junto. Eu seleciono ele e deleto, normal. Tá? Ctrl W eu saio e salvo. E vou ver como é que ficou. Tá lá a minha espécie ali em cima. Então assim que a gente coloca a espécie, já tá prontinho pra gente, na verdade. Como é que eu adiciono uma imagem? Eu quero colocar o logo do herbário. Aqui, ó, vamos editar de novo. Esse olé é o nome da função. Parece um disquete aqui. Ó, essa função serve para incluir imagens. Vou colocar no cantinho aqui. Tá? E ele abre a janelinha de imagens. Ok? Vocês vão clicar aqui e vão localizar a imagem que vocês querem colocar. Eu já coloquei na pasta compartilhada de vocês, aquela que tem que dar aquele comando ali, uma imagem do logo do Encontro de Botânicos. Vamos colocar o Encontro de Botânicos, porque a nossa etiquetinha é do Encontro de Botânicos. Tá? Vamos voltar. Para adicionar uma imagem, tá? O logo do herbário, por exemplo, o logo da instituição. Aqui, ó, essa função está embaixo daquelas linhazinhas ali. Parece um disquete, mas está escrito OLF. Tá? Selecionem ela. E aí,
façam um quadradinho que vocês acham que é o tamanho da imagem. Vocês querem que fique a imagem. E aí abre essa janelinha. Aqui, sempre que tiver um quadradinho com esses 3 pontinhos é para selecionar um arquivo. Ou onde ele está. Cliquem ali. Tá? E aí vão na pasta compartilhada de vocês, que eu coloquei umas imagens ali. O meu está nos meus documentos. Documentos compartilhados, tá? Imagens. Quando tu clicou aí? Aparecer a imagem nessa opção aí, né? Só pra- Não, só quando tu gerar mesmo. A etiqueta. Por favor, Karine. Compartilhar. Depois desse aí, documentos compartilhados. Tem a pasta do mini curso em bot. Tá, é que meus documentos compartilhados, como é o computador que é o chefe, computador-chefe, não aparece, mas pra eles, como é que eles acham por aqui? Eu coloquei uma pasta de imagens dentro da pasta que eles estão vendo também. Então eles vão entrar no barra aqui. Então, mas eles... Barra, onde você Mas eles podem escrever isso aqui? Peraí, eu vou te mostrar. não é? Vou botar do jogo. É o símbolo Ok. aquele, o nome da Tá? imagem. Ela não vai aparecer aqui, não se preocupem. Ela vai aparecer aonde? Quando vocês visualizarem a etiqueta. Então, se vocês colocarem Ctrl W para sair e salvar, e aí vocês vão visualizar ela aqui, ó. Não, mas mesmo assim não tá aparecendo. Tá. Ela apareceu um pedacinho da imagem. Por que apareceu um pedacinho da imagem? Porque a gente não reteve ela dentro daquele quadradinho. Tem uma outra funçãozinha pra gente fazer isso. Vou sair daí, Ctrl W. Vou editar de novo. Pra fazer o quadradinho. Isso para que a imagem fique dentro do quadradinho. Como é que tá o quadradinho mesmo? Clica aqui nessa função aqui, na caixinha, e aí tu arrasta pro tamanho que tu quer. Eu vou clicar 2 vezes em cima dessa minha imagem. Aqui, ó. Nessa segunda opção aqui embaixo, ó. If source and frame are frame. Aqui, ó. Coloca o retain shape, que ele vai, no caso, deixar a imagem ali dentro. Como é que é? Aqui embaixo, ó. Quando você clica 2 vezes na tua imagem que tu colocou, aqui tu vai ter que reter a imagem aqui dentro. Que é aqui embaixo, ó. Nessa função. Ok. A tela já apareceu ali, tá? Ctrl W para sair e salvar. É importante esse Ctrl W, tá? Eu vou visualizar ela ali e tá ali o meu símbolo. Só que, claro, eu vou botar o zoom aqui. Eu só dei um zoom aqui, tá? Tá ali a minha imagem. Claro, como a minha imagem não tá. O nome da eu imagem escaneei. não era símbolo, né? Hã? Não era símbolo o nome da imagem. Eu tenho 3 imagens ali, na verdade. É Olha. uma da Sociedade Botânica. Eu acho que não era esse aqui. Ficou muito Mas estranho. agora ela apareceu. Dá um zoom aí, que aí tu... agora ela apareceu. Aqui, ó, um zoom. 300. Ó, é que eu... É outra imagem, A imagem, tá? mas é outra pra testar. Por exemplo, se vocês quiserem colocar o símbolo da Sociedade Botânica, façam a mesma coisa. Esse aqui é o modelinho, um dos modelinhos lá do URG. Fica uma tela cheia de coisinha, mas ela gera as etiquetas lá do herbário. Aqui tem umas linhas de grade aqui. Vocês podem colocar também, que ajuda para onde está cada coisinha. Aonde? Desculpa. Não. Se vocês quiserem, é só mais uma opção. Ajuda bastante. Né? Essas Tá no meu PowerPoint, sim. Que é como fica depois no final. Ela fica feiosa assim, mas não tem problema. É um modelo que depois
vai gerar as etiquetas. Aonde que eu boto essas linhas de grade? Acho que é... Vamos ver. Ai, ajuda bastante pra alinhar direitinho. É. Fica meio feio, Opa. mas depois ajuda. Ó, view gridlines. Ó, aqui tu bota as linhas de grade, tá? Dá pra mudar a cor do fundo. Aí vocês podem clicar. Por exemplo, se clicar 2 vezes no cantinho aqui do... Quem colocou o quadrado, se clicar 2 vezes no cantinho do quadrado, também dá pra modificar a cor da linha, ou coisa assim, mas enfim, são frufrus, tá? Um estilo aqui. Aí tu pode colocar uma cor de fundo, olha, vou colocar bem espalhafatoso aqui, tá? Aí vocês vão alterando do jeito que... Mas o correto é não imprimir a laser, né? Oi? O correto é imprimir a laser, né? As etiquetas, a impressão tem que ser de ácidos, né? Ah, sim. Uhum. E aí o menor quantidade de tinta. Sim, não, sim, eu só tô brincando, entendeu? Ah, então posso usar uma etiqueta. Sim, qualquer coisa. Diz uma coisa, como funciona comigo, coleção de Pra como fazer um modelo da coleção zoológica. Então, já me perguntaram isso e também dá pra adaptar, Tá. assim, mas ele, a princípio, é pra botânica. Uhum. Mas como a coleção zoológica também trabalha com família, espécie, assim. Problemão, assim, porque as coleções botânicas são muito mais organizadas do que as zoológicas. Uhum. Tanto que nós temos vários sites que precisamos de por eles, no início. Sim. Mas quanto ao software, assim, eles têm problema porque tem uma briga entre o CRIA e o CIBBR. Semana passada no Congresso no Rio de Janeiro, e aí o CIBBR diz que é do IBAMA e um empurra pro outro, é uma loucura, assim. E aí a gente está querendo lá na Rivares também ter um software para isso, de repente a gente tem que adaptar. Sim. Uhum. Nem que seja só as RDS, importar, quem sabe, também dá pra fazer. Depois que incluir fica mais fácil. Vai incluir o quê? Tem algum lugar no Brams que tu vai para incluir, claro, na tabela, né? Que é a RDE. Uhum. Tu vai incluir só incluindo as linhas ali e tal. Sim. Não, eu ia trabalhar do mesmo modo. Excel, né? Oi? E tem como importar depois pro Excel. Tem, como exportar no caso. Não, isso claro, o Brans, ele como trabalha com plantas, ele tem campos para plantas, mas, por exemplo, o animal vai ter o tamanho da cola, sei lá, outros parâmetros, que eu também não trabalho com biologia, mas peso, né, essas coisas assim, tu pode criar os teus campos esses, né, não vai ter um banco de dados pro tamanho da orelha do bicho, mas pode criar o campo e trabalhar com ele igual também. Né? Colocar nas observações. Isso, também. Pode ser virado campo. Aqui é para adicionar as imagens fixas. Tá. E a gente também pode adicionar imagens que variam de um campo, de um registro para o outro. Só que assim, ó, para a gente conseguir fazer isso, os nossos campos têm que ter alguma imagem para eu conseguir visualizar. Então assim, ó, o Brans ele tem toda uma questão para ilustração de espécimes, que envolve várias outras coisas, mas para esse exercício, para adicionar a imagem para a etiqueta, eu vou adicionar simplesmente uma imagem em algum registro, normalmente sem envolver esse módulo de ilustração de imagem. Que é o seguinte, ó, se vocês forem no Brans, lá na planilha de vocês, eu vou adicionar uma imagem agora para um registro, só para a gente conseguir aprender como eu coloco uma imagem que varia de um registro para o outro. Eu não sei, algum de vocês trabalha com imagens? Não?
é o que ele trabalhar. Vocês querem aprender essa parte, senão eu já pulo pra outra. Eu ainda não preciso, quando eu precisar eu te mando. É simples. Só que vai demorar um pouquinho porque a gente vai ter que adicionar a imagem no registro. Mas enfim, vou mostrar onde que é pra vocês. É o seguinte, quando vocês forem adicionar uma imagem, também é naquele coisinho, uma imagem que varia de um registro para outro, também é nesse olha aqui. Só que vocês têm que marcar essa opção aqui, ó. Expression or não sei o que. Tá? Que é para quando tem imagens que variam de um registro para o outro. E aí... Deixa eu escrever. Ou a foto em campo, por exemplo. Se o coletor ela estava em campo com a flor bela e bonita, aí ele quer adicionar junto com coisa. Ou então da própria cicata para, por exemplo, herbários virtuais. Né? Tu vai adicionar imagens da cicata para um herbário virtual, por isso que é importante as imagens. Mas geralmente tu não tem nem todas, ou se tu tem algumas fotos não são de toda a coleção, mas enfim, dá para trabalhar com ilustração específica para isso. Deixa eu testar uma coisa. Peraí, ele deu um erro aqui, eu vou sair do banco. E como é que vai ficar vinculado depois que eu espetar o Excel a imagem? Oi? Vai ficar vinculada a imagem? Às vezes dá uns errinhos, a gente tem que fechar ele e abrir. Cada registro vai ter uma imagem. Aqui, ó. Na hora de adicionar uma imagem, vocês vão colocar essa última opção. E aí aqui, vocês colocam RDE ponto, dão um comando para ele pesquisar a imagem no campo de imagens. Geralmente é imagens, seria RDE. Ou o nome do campo que a imagem está ali. É isso, mas só que para incluir a imagem tem uns outros passos. Tá? Mas dá para fazer isso aqui por aqui. Ok? Opa. Tá certo. Então tá. Tem umas coisinhas também. A gente não colocou o número tu colocou aí? Tá? Como é que a gente pode imprimir mais de uma etiqueta? Porque às vezes tu vai estar gerando um registro para cada um, né? É um pouquinho demoradinho também. Vou colocar o número aqui, tá? Vou colocar direto a expressão RDE ponto number. Ok. Opa. Deu algum bug aqui. Por exemplo, assim, ó, eu vou selecionar alguns registros que eu quero gerar etiquetas com as duplicatas, tá? Tem um campinho que é o label total. Acho que ele já tá aqui. Aqui, ó. Tem os que estão marcadinhos, não sei se vocês conseguem enxergar. Tem uns que o label total é 2, então são 2 etiquetas para cada um. Então, assim, ó, a gente vai tirar esses, copiar esses registros para um outro arquivinho só para a gente gerar as etiquetas. Porque assim, ó, a gente vai multiplicar esses registros. Só que no meu arquivo central eu não posso ter coisas multiplicadas. Tem uns que estão zero.
pode colocar um, então coloca um ali, ou 2, 3. Força, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar em marcar, copiar marcados para um novo arquivo. O que vai acontecer? Ele vai pegar esses que estão marcadinhos aí e vai para outro arquivo. Ele está apontando para o Saved Files aqui, ó. Eu tenho que marcar. Eu marcar porque senão eu vou multiplicar todos os meus registros, eu não quero isso. Eu quero só para alguns. Eu marquei e aí vou colocar marcar e copiar para outro arquivo. Aí eu vou colocar arquivo. Qual é o passo mesmo? Marcou. Marquei e cliquei lá em cima em marcar, copiar marcados para outro arquivo. Como é que eu faço para marcar mais de um? Só clica no Vzinho aquele ali. Vamos ver, isso aqui. Isso. Ah. Clica uns 3. Aí marcar. Copiar marcados para outro arquivo. E aí esse arquivinho, eu vou botar assim, arquivo para etiquetas. No caso, só para eu gerar essas etiquetas, não é um arquivo principal do meu sistema. Tá? Notem que ele está indo para o Saved Files ali, ó. Ok. A gente tem que estar sempre ligado onde é que ele está salvando, né? Tarefa completada, ok. E aí lembra que como eu abri aquele arquivo de correção que a gente tinha criado, eu também vou abrir esse outro arquivo que só está baseado nas minhas duplicadas, né? Eu vou selecionar o maisinho ali, tá? E com o botão direito na aba arquivo ali, eu vou em mais Saved Files, porque é onde está aquele coisinha ali. E arquivo para etiquetas. Ok. Tá todo mundo acompanhando? Eu me perdi, não consegui. Tá. Fazer o seguinte. Vocês geraram um arquivinho para etiqueta, né? Não consegui. Eu só marquei e aí fui marcar. Aí eu disse para outro arquivo, mas eu acho que é um novo arquivo, é isso? Isso, para um novo arquivo. Aí, ó. Vocês digitem arquivo para etiquetas. E aí vocês colocam etiquetinhas para, sei lá, algum nome que vocês saibam que é justamente só para gerar etiqueta. Tá, eu assim estou tentando salvar esse aqui. Ok, salvar. Tarefa completada. Ok. E Tá? agora, Agora, justificar. Todo mundo conseguiu copiar para outro aqui? Tá, vou fazer de novo. Vou cancelar aqui, tá? E vamos partir da minha planilha. Da planilha que tem os meus registros, tá? Quem não conseguiu, eu me acompanho aqui agora. Estou na minha planilha e eu quero que alguns desses, vou querer gerar mais de um registro para esses aí, né, para gerar as etiquetas. Eu tinha marcado 3 aqui, ó. Todo mundo já marcou 3 ou mais, tá? Não é determinado. Tá, marquei alguns aí e eu vou clicar lá em cima em marcar. Copiar marcados para um novo arquivo. Tá? Todo mundo? E aí? Vocês digitem o que vocês querem. Etiquetas. Tá, aconteceu na verdade. Tá? Tá, o meu já tá lá em cima. Eu vou cancelar porque eu já criei o meu, tá? Mas vocês coloquem em salvar, coloquem um nomezinho em salvar. Qualquer nome. Etiquetas para imprimir, alguma coisa assim. Sei lá. Eu cancelei porque eu já criei. Tá, nada aconteceu, não. Foi salvo lá no Saved Files, tá? Ele não pediu o nome do arquivo. Ele não pediu o nome do arquivo. Marquei nada tá marcado? Tá. Tá marcado. Agora fica o Pablo. Fecha o bronzeado de novo. Ele eu considero que quando dá esse tipo de coisa, a gente já apaga as pastas temporárias. Lembra aquelas estavam no centro.
É porque ele tá com banho. Ctrl Alt Del e aí finaliza. E isso tira na tomada. Hã? Isso ele tira na tomada. Ctrl Alt Del. Não. Ai, não. Não. Por experiência própria. Eu fiz isso agora. Tá? Tá. Aí vocês vão fechar a nossa planilha e eu vou abrir esses meus registros nesse novo arquivo que eu acabei de criar. Assim como a gente tinha feito quando a gente corrigiu os nomes. Que a gente abriu um arquivo só para correção. Aqui a gente está abrindo um arquivo só para gerar etiquetas depois. Então, eu vou clicar lá no maisinho, aquele lá. Ok. Tá, meu criou um segundo porque já tinha clicado. Ok? E aí aqui, ó, em arquivo, no caso, onde está sublinhado aqui, eu clico com o botão direito do mouse. E aí ele vai te direcionar para uma pastinha. Só que, claro, ele te direcionou para MyRDF Files. Vai para My Saved Files. Tá? Que é onde eu salvei. Tá lá o meu arquivinho, ó. Eu botei arquivo para etiquetas. Tá? Ok? E eu vou abrir esse arquivo. Lá em cima na pastinha de abrir. Tá aqui só os meus registros, aqueles que eu tinha copiado para o novo arquivo. Aqui está o meu registro, o meu arquivinho com esses novos. Só deixa eu me lembrar, tá? Vocês vão ir em calcular, lá em cima, multiplicar registros com base no campo selecionado. Lembra que nós tínhamos um label total que tinha valores numéricos ali? Tem que ser um campo numérico. Então, multiplicar registros com base no campo selecionado. Ok. A essa opção é usada normalmente um extrato ou uma cópia de um arquivo RDF. Ele te diz, tem que ser num arquivo de cópia. Porque senão, se tu fizer isso lá no teu arquivo original, tu vai ficar com vários registros iguais. Então a gente só fez isso porque é pra gente conseguir copiar com tranquilidade e não alterar o registro mãe. Deseja prosseguir? Sim, nós já fizemos isso, nós já copiamos para outro local. Sim. Tá? E aí aqui vocês vão digitar o nome do campo que tem aqueles que... o número de duplicados que vocês querem. Se no campo de vocês tiver duplicados e esse campo for numérico, vocês vão digitar duplicados, tá? Mas geralmente é o label total. Se der errado é porque não está escrito certo, tá? Deu errado, porque está como caractere. Ah, então tu vai aqui, nesse pode ser aqui mesmo. Arquivo, modificar a estrutura do arquivo. Aí tu muda ali para numérico e aí ele vai conseguir calcular. Porque ele não calcula o que não é numérico, né? É o label total nesse... É. Eu vou achar aqui... É aqui, né? Eu vou achar o label total. O teu também deu aquele erro? Deu um erro. Isso, aham. Só deixa eu voltar. O que eu teria que fazer aqui? Sim, tá, já copiei. Aí eu tinha que fazer o quê? Abrir? Multiplicar esses calcular. arquivos. Isso, multiplicar registros com base no campo selecionado. Ok, a gente já copiou e aí tu coloca o label total. Isso, eu botei isso aí. Não lembro o que deu. Ok. Não Não é um campo numérico, então tu vai ter que mudar ele para numérico. Arquivo, modificar a estrutura do arquivo. Eu Isso. procuro o label total. Isso. Geralmente tá mais pro... Aqui, ó. Label total. Aí troca pra numérico aqui. Acho que tá mais... É, isso. Tá. Ok. Aí faz de novo e ele vai dar. Tá, mas o que tem que ele não tem que fazer? Não é nada. Ele multiplicou os registros? Eu tinha um em todos no meio total. Ah, tinha um... Tinha um neles. Então assim,
novo a coisa que vai multiplicar. Qual é o campo que ele duplica? Oi? Como é que eu sei que deu certo? Que Se- ele duplicou. Eu fiz todo aquele espaço. Tu calcular. Ah, o teu também, ó. Todos os seus label total tem 1, então ele vai multiplicar por 1, vai Vai dar dar 1, né? Então vamos modificar aqui só pra... E faço de novo calcular. Isso, aí faz de novo. Tchau, querido. Tchau. Eu acho que teria um jeito mais fácil de fazer isso, mas deu certo. Não é... Pra gerar as etiquetas, sabe? Eu quero aqui eu gerar mais de uma etiqueta pra determinado registro. Porque se a gente for só naquela parte das etiquetas, vai gerar uma etiqueta pra cada registro. Tá? Entenderam? Isso aí é pra tu multiplicar os registros, aí tu vai gerar as tuas etiquetas. Clica no relatório ali e vamos... vai clicar todos esses aí. Ah, eu não sei o que tá falando mesmo aqui. Olha, no curso do Brans eu podia ficar aqui falando, mas assim, o meu conhecimento ainda é pequeno para a quantidade de coisa que o Ele nem fecha. Brans dá uma olhadinha. Ah, mas é que vai gerar etiqueta então. Aí é o mesmo passo que a gente fez para gerar as outras. Clica naquele relatóriozinho para gerar a etiqueta e aí coloca para visualizar as etiquetas. Isso. Ah, claro, só para tá. Tem outro tipo de configuração de impressora, por exemplo. Quando a gente fez a mudança para o herbario daqui, desse aqui que vocês conheceram aqui, ele era lá no 6. Aí, claro, eu não tinha mais uma impressora vinculada ao computador, aí eu achei que já tinha bugado minhas coisas. Na verdade, as configurações da impressora estavam alteradas, então eu não ia gerar, é óbvio. As minhas etiquetas. Tá na minha apresentação, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas agora, já que está terminando a aula, eu quero falar de um tópico importante, que é, no caso, o backup e restaurar o backup. Como é que eu... Tá, eu vou formatar o meu computador. O que eu tenho que salvar? Que pasta que eu tenho que salvar? Eu tenho que salvar aquela que tem o meu projeto, aquela que está lá no disco C. Por exemplo, a nossa aqui, é essa daqui, mini curso em bot, certo? Eu vou salvar essa pasta daí no que eu quiser, no HD externo, no pendrive, numa coisa, no e-mail, essa pasta, eu posso zipar essa pasta, né, e salvar ela. Então, tá. E esse mesmo passo é feito também, os mesmos passos são feitos para quê? Para quando tu quer restaurar um backup, no caso, ou quando tu quer, então, passar um banco de dados para o Brans. Não precisou atualizar a versão e tal, tu já está com ele normal, mas tu quer incorporar um outro banco de dados para dentro do Brans. Ali, ó, na pasta de vocês, a compartilhada, eu quero mostrar isso para vocês também, que é importante. Entra com aquele comando lá. Tem uma pastinha aqui, ó, que se chama Conifers. Não apareceu. Tá dentro do mini curso? Mini curso em bot. Tá? Tem uma pasta Conifers. O que é isso? É um banco de dados pronto que o Brans disponibiliza para teste, para tu conseguir trabalhar com ele. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou incorporar esse banco de dados para o Brans que está instalado no computador de vocês, mas os mesmos passos que eu vou fazer para incorporar esse banco de dados é o mesmo passo que vocês vão fazer para quando vocês vão restaurar um backup, para quando vocês formatarem o computador e quiserem restaurar de novo os seus projetos, todos os projetos que vocês tiverem. Se vocês tiverem 5 projetos, vocês vão repetir esses passos 5 vezes. Tá? Então eu vou fazer esse com o modelo, mas para mostrar que é o mesmo procedimento. Entenderam? Então assim, ó, podem zipar essa pasta.
Pode extrair os arquivos aqui mesmo. Se vocês extraírem aqui, vai dar aparecer para todo mundo. Extraiam arquivos no disco C, tá? Que é o quê? Como é que vocês vão restaurar aonde vocês vão colocar a pasta do projeto de vocês? No disco C. Volta ali um minutinho, por favor. Bota no primeiro, extrair arquivos. Set zip. Aí eu acho que eu vou. Extrair arquivos. Tá. Extrair para. Coloque em C 2 pontos. Tá? Não precisa fazer isso. Tchau, tchau, obrigada. A gente se comunica. Sim, tá? Vou. Tá? Coloque em C 2 pontos. Ok. Vocês vão extrair esse banco de dados de coníferas no C. Por quê? Porque quando vocês forem restaurar o banco de dados de vocês, aonde que esse banco de dados tem que estar? No C. Tá? Vocês podem conferir o disco C de vocês. Vão no disco C. E onde é que está? Eu extraí. Qual é a pasta que tá? Pode repetir, por favor. Aí no C. Tá. Vocês vão nos documentos compartilhados. No caso, aquele comando ali para vocês. Olha pra nós. Na tecla logotipo e a tecla E ao mesmo tempo. Sim, a gente foi nisso. Tá. Eu quero extrair diretamente no C. Não pode extrair para aí? Não. É para cima. Aqui, ó. Bransata Conifers, tá? Tá, pode repetir do extrair aqui? Aqui, ó. Extrair aqui. Extrair aqui. Aí eu coloquei sim para todos. No meu, pelo menos, apareceu isso. Sim. Já contém o arquivo processado. Tá? E aí vai ter um Bransdata Conifers. Tá? Abram essa pastinha, Bransdata Conifers. O que tem nessa pastinha? Database. Tem Mas samples. também tem várias coisas, porque é um banco de dados pronto que o Brans disponibiliza para teste. Mas se vocês quiserem também citar ele, também dá para citar, porque são dados verídicos. Vocês notam que é uma pasta do banco de dados do Brans. Tá. Enfim, copiem essa pasta para o C, isso dá para fazer, né? Ctrl C e coloquem no disco C de vocês. Vou lá. Tá? Ó. Notem que ela está no mesmo local no disco C da pastinha do projeto de vocês. Né? Bom, como é que eu vou incorporar isso ao Brans? Vocês vão lá no Brans, tá? Lá do início, naquela tela preta, e em arquivo, gerenciador de projetos, vai abrir os projetos de vocês. Bom, lembrando que esses passos eu posso fazer para restaurar o backup. Por exemplo, eu tenho o meu banco de dados, eu vou colocar no C, depois de formatar o meu computador, depois de atualizar a versão, coloquei no C e entrei em gerenciador de projetos, tá? Eu tenho o meu projeto o vazio aquele, o nosso projeto que a gente criou para o curso. Tchau. E vocês cliquem no mais ali. E ele abre essa janelinha. Tá? Clicando nesse quadradinho que todo mundo chegou onde eu tô. Copia
tá de já tá no C. Então vai no Brans. Fecha eles, essas linhas todas. E aí, em arquivo, gerenciador de projetos. Tu vai chegar onde estão os nossos projetos. Sim. Como tu não vai criar um novo projeto, tu vai só adicionar um que já existe, tu pode clicar no mais ali. Se fosse criar um projeto no Brasil, tu bota aqui e criar um projeto. Mas não, é só colocar um maisinho. E aí, com o botão direito aqui no diretório de banco de dados, vocês clicam com o botão direito nessa nova linha que foi adicionada, e aí vai aparecer essa janela. Cliquem no quadradinho esse, tá? E vocês vão selecionar a pasta, no caso, a pasta database, que está dentro da pasta que a gente extraiu, a Brans Data Conifers, tá? Tem que selecionar a database, porque é da onde ele vai, no caso, logicamente, pegar o banco de dados. Então, eu vou no disco C e vou abrir essa Brans Data Conifers e selecionar, ó, deixar o cursor clicado na database. Ok. Todo mundo chegou? Ok, aí tu vai colocar o nome do projeto, Coníferas, tá, ou qualquer outra coisa. Vou botar uma letra C pro projeto Coníferas. Ok. Certo? Tá, esse é um gerenciador dos projetos. Eu estou nesse projeto? Não, eu ainda estou no meu projeto, não saí do Brans. Então, para entrar no banco de dados de coníferas, vocês vão sair do Brans, fechar a janelinha. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Arquivo, sair do Brans. Não, eu digo assim, tá, fazer os passos a gente consegue, mas entender o porquê que eu estou fazendo? Que é para restaurar algum banco de dados. Eu vou abrir de novo no Brans, só que eu vou dar entrada agora não com o meu projeto do mini curso. Eu vou dar entrada com o projeto das coníferas. Tá? Posso entrar com o meu usuário se eu quiser. E a senha é A, como padrão. Tá? Aí ele de novo, tu tá colocando um outro projeto no computador. Ele diz que vai ser criado umas pastas temporárias para esse projeto. Ok. Esse banco de dados precisa ser atualizado. Antes de atualizar, backup seu diretório. Ok. Aí vai passar tudo. Essa atualização é porque foi gerada uma versão anterior. É, porque ele já é meio antiguinho, talvez seja por causa disso. Na realidade, agora, atualizando, ele vai já apagar tudo que tinha e vai copiar daquela... Não vai pagar nada. Na verdade, o que tu fez até agora continua lá. Ele vai só colocar outro sistema. Agora a gente vai continuar aqui, eu vou falar do negócio. Agora eu posso entrar, vou entrar de novo, porque ele se atualizou ali, no banco de coníferas. Que ali é o login. É o A, né? Tá. A atualização automática do banco de dados foi finalizada com sucesso. Ok. Ai, Jesus. Ok. Tá? E eu vou reindexar o banco de dados. Sempre me pedir para reindexar, porque indexa agora. E aí tu está no banco de dados de coníferas. Como é um banco de dados já existente, se vocês forem, por exemplo, em taxa, ver editar espécies do banco de dados, já vai ter as espécies dele ali. Tudo completinho no sistema. No caso, se fosse um banco de dados de vocês não precisariam anexar cada arquivinho que vocês criaram. Já todos os arquivos que vocês criaram, inclusive das etiquetas, voltaria para cá. Se vocês tivessem formatado o computador ou atualizado a versão, essas coisas todas. Tá? É um exemplo. A gente pode daqui fazer outras coisas, mas já vai acabar o curso. Mas enfim, eu queria mostrar os passos de como tu incluir um banco de dados que pode estar pronto, mas é o mesmo passo. Se vocês quiserem fazer o backup, restaurar o backup de vocês, tem que fazer a mesmíssima coisa. Tá? Um detalhe importante que eu não comentei. Por exemplo, se vocês quiserem deletar, por exemplo, eu quero deletar aquela minha planilha que a gente trabalhou, tá? Vocês vão marcar com o deletar aquele.
vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Vamos sair desse projeto e entrar no nosso de novo. E entra com o nosso projeto que a gente vai lá na nossa pastinha. Ó, já tá no mini curso em bot. Tem que sair do Brams de novo? Pra tu sair de um projeto pro outro, a gente tem que sair do Brams e entrar com outro projeto. Eu vou lá na minha pastinha, onde eu tava a minha planilha, tá? E eu quero deletar ela. Não vou trabalhar mais com ela. Eu marco para deletar, assim como a gente fez para deletar um registro, né? E se eu quiser apagar ela, eu vou em editar, opções para deletar, remover registros marcados para deletar. Tá. Isso quer dizer que tu deletou o arquivo lá na MyRDE Files? Não, ele te dá um aviso disso, ó. Embora o acesso para a RDE tenha sido apagado do seu gerenciador de arquivos, os arquivos RDE atuais não foram apagados do seu disco. Para apagar os arquivos, use o gerenciador de arquivos do Windows. Aí tu tem que ir lá na MyRDE Files e apagar. Então, por exemplo, isso também é uma forma de segurança. Apaguei a minha planilha pelo Brasil. Não, tu não apagou a tua planilha. Tu vai ter que ir lá, no caso, não vamos fazer isso porque já está terminando, mas ela vai continuar lá se a gente apagar. E se a gente apagar ela e quiser voltar com ela, a gente já fez isso no curso também. Tá? Eu quero voltar com ela agora. Ela está lá. Eu confio em mim que ela está lá. Vocês vão adicionar um novo registro. Vocês não estão criando uma planilha nova, ela está lá, ela já é existente. E aí, de novo, clicar com o botão direito aqui em cima do arquivo. Sempre se quiserem resgatar com o botão direito aqui em cima. E aí, em MyRDE Files está lá, nossa planilha bonitinha. Planilha em bot ali. E aí, vocês restauram ela. Ok, ela voltou para cá. Entenderam? Para apagar uma planilha mesmo, se tu quer apagar definitivamente ela, além de apagar no Brans, vocês têm que apagar ela lá onde ela tá. E por isso que é importante vocês saberem as pastinhas e por isso que eu friso bastante isso. Desculpa, mas ainda não consigo abrir aquela... Ainda aparece assim, o campo listado não existe. É alguma coisinha que eu faço. É 2 vezes aqui? Não, é com direito. É no arquivo, agora é no arquivo. Tem e que ser aí no eu arquivo. vou no... Na planilha em bot aqui, eu vou restaurar ela. Ah, tá aqui de novo. Isso, ela voltou, se vocês abrirem ela tá aí de novo. Tá? E o mesmo ocorre, pode ocorrer o contrário. No Brans aparece a tua planilha, mas se tu apagar ela lá, Já era. ele não vai conseguir localizar, mesmo estando no Brans. Isso é vice-versa. Tá? Entenderam o backup? Mesmo fazendo com banco de dados de coníferas, que é um exemplo, vocês podem dar uma olhadinha com calma depois também, mas é uma maneira de fazer os backups e tudo mais. Entenderam essa última partezinha de deletar, que é de deletar lá e tudo mais? Tá, então a gente encerra o curso, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Que eu falei, a gente poderia continuar trabalhando com diversas coisas, mas o mini curso é curto para tanta coisa. Eu até estava comentando que às vezes é melhor tu fazer menos coisas, mas conseguir realmente pegar elas do que fazer muita coisa e não assimilar. Obviamente, nem todos vocês vão assimilar, isso é normal, mas eu vou criar esse grupo aqui pra gente. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, a gente vai continuar se falando, vai ter o vídeo que vai ser disponibilizado ali na internet. Então, assim, a gente continua o contato, dúvidas vão surgir, problemas vão surgir, novidades vão surgir, mas tem tanta coisa para se ver que não dá para se ver nesse tempinho, mas a gente continua o contato, eu me disponibilizo para fazer outros cursos, mais vezes, porque essa informação tem que ser passada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, nem mínima que seja, tá? E eu espero que vocês tenham sucesso aí com a nova, usando o Brans na carreira de vocês. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Tá, muito obrigada. Aprendemos bastante.